O nosso sistema, nós dividimos ele em três grandes segmentos. O primeiro, a gente chama de comitê estratégico, que é um comitê formado por pessoas relacionadas, digamos, à alta direção da empresa, ou as pessoas que têm poder de decisão dentro da empresa, poder de alocar recurso, poder de definir prioridades. Esse comitê, o propósito dele é de definir os rumos das linhas de inovação da empresa. Ele vai delimitar em quais áreas a empresa vai focar os seus esforços de inovação. Para isso, nós temos uma série de ferramentas e metodologias que eu vou detalhar mais à frente. Esse comitê, ele gera objetivos inovadores, digamos que são as linhas de estratégias relacionadas com a inovação, e essas linhas de diretrizes alimentam um outro comitê, que é aquele comitê de implantação, que é quem vai se apropriar dessas linhas e vai selecionar projetos que serão executados. Uma vez que a empresa definiu as estratégias, esse comitê de implantação, ele tem a função de selecionar projetos, elevar essas ideias ao status de projetos e priorizar aqueles projetos que vão ser executados, que vão ser congelados, que vão ser cancelados, que vão ser adiados. E, por sua vez, o comitê de implantação, ele gera os projetos, ele inicia esses projetos que são passados para as equipes de projetos, que são as pessoas que realmente vão colocar aquilo em prática, vão desenvolver um novo processo, vão desenvolver um novo produto, vão solucionar um problema relacionado à questão de custos, vão relacionar algum problema a nível organizacional. Essas equipes de projetos, qualquer problema relacionado que necessite de uma solução inovadora, essa equipe que vai colocá-lo em prática. Então, são 3 níveis, um nível estratégico, um tático e um operacional. A proposta disso, ao longo do desenvolvimento da metodologia, né, existem diversos, se vocês pesquisarem na literatura, existem diversos modelos, sugestões de propostas para metodologias de gestão da inovação. Mas a gente ressaltou esse aspecto para garantir a integração, aquilo que o professor Raoni mencionou, né, inovação por toda a empresa, desde o nível estratégico até o nível operacional. Todos têm que estar alinhados com as diretrizes, com as propostas de inovação. Então, a gente criou um sistema que ele não é um processo rígido, não é uma sequência de etapas a serem seguidas. Toda empresa pode se adaptar da melhor forma para absorver essa metodologia e executar os seus projetos de inovação. E uma outra questão muito importante é a organização do trabalho, que envolve diversos aspectos. A questão do trabalho em grupo, a questão do envolvimento das pessoas dentro e fora dos projetos, da questão da cultura da inovação dentro da empresa, que é um outro item que o nosso modelo ele trabalha dentro da empresa, por se tratar de algo talvez mais essencial, que é a formação, incutir nas pessoas realmente essa questão da inovação. O professor Raoni falou da questão de respirar inovação. Muitas empresas falam que respiram inovação, mas talvez isso não é levado realmente a sério. Se a gente pensar respirar inovação, respirar, ela não sobreviveria sem inovação. Então, respirar inovação envolve a alta direção, aposta recursos em projetos de inovação, ela incentiva, estimula, remunera, recompensa pessoas que têm destaque inovador dentro da empresa, ela investe em projetos mais em função do caráter inovador daquele projeto do que em função, talvez, das estimativas de retorno financeiro que aquele projeto esteja apresentando. Então, é uma cultura diferente. Hoje as empresas fazem muito investimento com base nos relatórios que os analistas de investimentos repassam para a alta direção. Mas quando que a empresa vai passar realmente a olhar os projetos do ponto de vista do grau de inovação, né? Do grau de novidade que aquilo proporciona para a empresa. Então, respirar inovação é muito mais além, é muito mais sério do que o que tem sido tratado aí a nível mais superficial. O nosso sistema ele se baseia na lógica do PDCA. O professor Raoni fez alguns comentários lá, mas é a ideia de planejar ações, executar, verificar e depois a etapa de aprendizado. Ele é um ciclo virtuoso. Vocês percebem ali que do planejamento do comitê estratégico alimenta a execução no âmbito do comitê de implantação, que, por sua vez, tem a sua execução efetivada pelas equipes de projeto. Mas é um sistema que complementa, uma roda está dentro da outra, alimentando todo o sistema, né? A ideia do PDCA é aquilo que eu mencionei,
todas as nossas rodas, né, da inovação, elas se baseiam em etapas de planejamento, no qual os comitês se reúnem, organizam as atividades. No caso, cada comitê vai ter os seus problemas de planejamento a serem equacionados. A partir disso, são definidas as diretrizes para a execução daquelas linhas de estratégias. E tem uma etapa que é muito importante, que é verificar, de fato, se os resultados do sistema se o sistema de inovação está proporcionando os resultados que a empresa espera obter, relacionados, é claro, às suas estratégias, e um ciclo final de aprendizado, né, com o intuito de melhorar esse sistema, da empresa estar sempre propondo modificações, novas ações para incrementar, né. Às vezes a empresa já utiliza pretende utilizar uma outra prática que não foi prevista. Então, é um ciclo que ele tem que estar sendo sempre melhorado. A ideia é que a gente sempre defende que a empresa tem que ter a maturidade para absorver isso e trabalhar esse modelo dentro dela. A gente percebe, eu particularmente, lá no Parque Tecnológico, a gente visita as empresas e elas falam, não, eu tenho um sistema de gestão da inovação. Então, me apresenta esse sistema. Aí a empresa me mostra um fluxograma cheio de etapas, cheio de fases. Geralmente, todas têm a figura do funil da inovação. A maioria acha que inovação é o funil da inovação, é o modelo delas. Então, como que vocês aplicam? A gente não aplica, não funciona. O sistema existe, mas não está gerando projeto. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Existe um modelo complexo, cheio de ferramentas, cheio de métodos, o famoso funil da inovação, mas a empresa não consegue operacionalizar isso. Então, cada empresa tem que absorver o método e pensar, o que nós podemos fazer hoje? Então, vamos começar, vamos rodar. Aí, na etapa de aprendizado, vamos modificar, vamos elevar um nível desse procedimento, vamos robustecer. Então, a ideia do nosso método é essa, é um ciclo virtuoso. Aqui, falando um pouquinho sobre cada comitê, o comitê estratégico, conforme eu mencionei, ele tem o objetivo de priorizar quais são as linhas estratégicas que a empresa vai apostar na inovação. A empresa não vai apostar em inovação em tudo, isso é óbvio, então ele tem que priorizar no momento atual, de acordo com as circunstâncias da empresa, onde que a empresa vai dar os seus primeiros passos, né? Ele também é responsável por alocar recursos. Se esse comitê não aloca, não disponibiliza recursos humanos, recursos financeiros para a execução desses projetos, eles vão ficar só no papel. E a questão de motivar a empresa também, envolver todo mundo. É esse comitê estratégico, essa alta cúpula, que tem a função de instigar, né, disseminar o sentimento, cobrar as pessoas para inovarem. O comitê de implantação, ele já é um nível mais operacional, ele já vai gerenciar o portfólio de projetos, então a empresa já gerou ideias, já tem projetos, ele tem a função de gestar esse portfólio para que aquelas ideias mais relevantes se transformem em projetos, aquelas ideias menos relevantes possam ser congeladas e aquelas ideias que não têm importância nem urgência para a empresa serem descartadas do processo. E ele vai monitorar o sistema de inovação da empresa. Quais são os resultados que estão sendo gerados com os processos novos que estamos implementando. Aquela inovação que fizemos lá na parte organizacional, de treinamentos e capacitação das pessoas, que resultado que trouxe? Esse comitê de implantação, ele estrutura um modelo para coletar essas informações e repassar isso para o comitê estratégico, refletir realmente se o sistema de inovação da empresa está indo no caminho certo, né? As equipes de projeto vão executar os projetos. Para isso, já existem diversas ferramentas, metodologias de gerenciamento de projetos. Uma vez que a ideia do projeto está formatada e adequada com as estratégias da empresa, as equipes de projeto vão ter que dar sequência ali a processos normais de gerenciamento de projetos. É lógico que com algumas etapas que envolvem necessariamente, por exemplo, a parceria com uma universidade para desenvolver uma determinada solução tecnológica, parceria com o cliente, é o nível mais operacional mesmo. E a organização do trabalho, ela trabalha muito essa questão da comunicação, interação e trabalho em grupo entre as pessoas, uma forma disso ter uma sinergia maior. O aprendizado da organização com relação à inovação. A organização tem que aprender a inovar. Isso não é função de um núcleo de inovação que fica lá numa área da empresa e aquele núcleo ele fica fechado, desenvolvendo projetos de inovação. A organização como um todo, desde a recepcionista até a alta diretoria, tem que estar envolvida e ciente com as prioridades de inovação da empresa.
e a cultura da inovação, que já é um processo que vai se consolidando com o passar do tempo, né? O comitê estratégico, vou falar um pouquinho mais detalhado aqui, mas a gente não vai aprofundar nas ferramentas, pessoal, porque é alvo dos nossos próximos passos, para vocês se contextualizarem do que é o método como um todo. Ele é quem vai dizer o rumo da inovação. Digamos que a empresa, se a gente fizer uma analogia da empresa com um exército que está se preparando para um combate, né? Uma empresa está num mercado de concorrência, ele está se preparando para a guerra. Ela tem 3 opções de estratégias: ataque, defesa ou contra-ataque. Quem ataca é aquele que dá o primeiro passo, antecipa o adversário, surpreende o adversário. Podemos dizer que a empresa que inova é a empresa que ataca. Ela corre mais riscos, talvez, mas se tiver sucesso, a vitória é certa. A empresa que se defende, ela fica esperando o movimento do inimigo e ela já tá partindo do pressuposto que ela vai perder alguma coisa. Ela quer perder o mínimo possível. Então, é uma postura da empresa que não quer inovar, da empresa que fica esperando quando o inimigo faz alguma ação, né? A empresa concorrente inova, ela faz o possível para perder o menos possível, mas ela perde. E a empresa que contra-ataca, ela pode ter sucesso ou não. Existem muitas empresas aí que ficam esperando a outra inovar. Quando a outra inova, ela vai lá, copia e consegue, muitas vezes, ter um sucesso maior do que a empresa que inovou. Mas ela tem que ter uma infraestrutura industrial, de corpo de engenheiros muito bem preparado para fazer isso daí. Então, a gente sabe que a empresa que inova é a empresa que ataca. É a empresa que dá o primeiro passo, que corre o risco e que é mais audaciosa. É o comitê estratégico que define qual que vai ser esse primeiro passo, ou esses primeiros passos. Isso tem que vir de um nível amplo de quem tem visão dos rumos da empresa. Para isso, o processo é alimentado com as diretrizes de crescimento. A inovação é um instrumento para a empresa crescer, não é um instrumento para a empresa ficar estagnada ou se manter no patamar que ela está. Então, a empresa tem que ter claramente as diretrizes, ela quer crescer, ela vai recorrer aos recursos de inovação. Essas diretrizes alimentam o planejamento do comitê estratégico e, com base nessas diretrizes, esse comitê vai se reunir, vai executar algumas atividades e essas atividades vão resultar no plano estratégico de inovação da empresa. Esse plano, cada empresa vai utilizá-lo de uma forma distinta, mas esse plano vai dizer para o resto da empresa onde a nossa empresa pretende alocar os seus esforços de inovação. Nós temos algumas ferramentas com as quais nós fizemos algumas adaptações, nós criamos algumas outras ferramentas, e esse pool de ferramentas nós utilizamos para gerar esses objetivos estratégicos inovadores. Reflexões estratégicas, análise SWOT, plano estratégico da inovação, são ferramentas que a gente vai apresentar posteriormente para vocês, mas é o material que esse comitê estratégico de inovação vai trabalhar. Tem a parte de controle, na qual o comitê vai verificar realmente se o seu sistema de inovação da sua empresa está alcançando os resultados que ele deseja. E a parte do aprendizado, que esse comitê vai rever os seus processos internos, vai propor novas diretrizes, novas ações, novas ferramentas. O comitê de implantação, como eu falei, ele gerencia os projetos que já estão na carteira de projetos da empresa. Ele é responsável por selecionar as ideias, conduzir o programa de ideias da empresa. E ele é responsável por transformar essas ideias e elevá-las ao nível de projeto. Então, ele tem que saber quais são os projetos prioritários naquele momento, quais são os projetos que serão executados posteriormente, quais são os projetos que não são relevantes para a empresa. É o comitê de implantação que vai gerenciar com as ferramentas desenvolvidas pela equipe, ele vai gerenciar toda essa carteira de projetos. O mecanismo é semelhante ao do comitê estratégico, né, do PDCA. Esse comitê também ele faz o controle dos seus projetos, dos seus resultados a nível operacional, e a questão também da aprendizagem e da revisão dos seus projetos. Esse item da aprendizagem, ele é um dos mais importantes, porque a gente percebe que, após executar uma vez, essa equipe vai necessitar de novas ferramentas, melhorias. Então, é na etapa de aprendizagem que o comitê promove realmente o robustecimento do sistema de inovação dentro da empresa. Isso não é implantado de um dia para o outro e não é implantado na sua melhor forma. Então, a empresa tem que estar ciente de iniciar com o processo que ela tem condições de fazer e executar esse ciclo de aprendizagem para que o sistema de inovação
se eleve, né, dentro da empresa. E as equipes de projetos, elas vão ser determinadas de acordo com a natureza de cada projeto. Existem equipes de projetos que talvez tenham uma pessoa, existem equipes de projetos que talvez tenham pessoas de nível estratégico, de nível operacional, de acordo com a natureza do projeto. Existem equipes que vão ter pessoas de várias instituições, vão ter clientes, vão ter fornecedores. São efetivamente as pessoas que vão executar e colocar aquele projeto em prática. Para isso também a gente propõe uma série de ferramentas para auxiliar na execução de alguns tipos específicos de projetos, mas o sistema ele absorve outras ferramentas que a empresa já execute para gerenciar os seus projetos. Aqui é uma visão, novamente, do sistema completo. A gente percebe que uma roda alimenta a outra e é um ciclo virtuoso. Cada roda trabalha, digamos assim, numa frequência, num giro diferente, né? Enquanto o comitê estratégico ele tem um trabalho talvez mais lento, né? Suponhamos, o comitê estratégico vai se reunir uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano para fazer esse acompanhamento. O comitê de implantação ele já tem um trabalho mais rotineiro, constante. E as equipes de projeto, de acordo com a necessidade, com a ocorrência de um ou outro projeto. As práticas de organização do trabalho, elas são constantes. Então, a empresa também vai ter que se apropriar dessas ferramentas para trabalhar nas pessoas como os processos de inovação vão ser encarados dentro da empresa.